Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar da semana 12, domingão maravilhoso de jogos que eu tinha pouca expectativa, mas olha, entregaram muito e nós temos muitas coisas para falar aqui, porque não tem jogo, basicamente não tem jogo a ser ignorado. Nós vamos falar muito aqui de futebol americano, então eu quero contar com a sua colaboração, aquele pedido de sempre, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, aquela interação que ajuda o Toque Passa. Chegou agora, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Temos lá um grupo no Telegram para bater papo, muito legal, o bate-papo rola solto, muito interessante mesmo. Também tem sorteio, né? Todo mês tem um sorteio de uma camisa da Fanatic Sport Nation, que é uma loja parceiraça aqui no Toque Passa, com camisetas maravilhosas, estampas criativas. Você pode conferir aqui embaixo, tem o link para você conhecer a loja e tem um cupom de desconto, 10% de desconto se você gostar de alguma camisa, ou então fica membro aqui. Todo mês você vai concorrer a uma camisa da Fanatic Sport Nation. Lembrando que quando chegarmos em 100 membros, vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros, colabore com o Toque Passa e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, porque hoje é dia de Copa do Mundo, hoje tem seleção brasileira de novo, então eu quero colocar esse vídeo rapidinho no ar aqui para você conseguir conferir, pra gente falar, porque a NFL tá rolando e é ótimo, né? Porque quem gosta só da bola redonda fica triste, tá? Finalzinho da tarde ali acabam os jogos, aí o cara não tem mais o que assistir, mas quem gosta de futebol americano sabe que tem a noite inteira ali, tem muito jogo para assistir, tem muita diversão, além do que nós temos o advento da segunda tela que ajuda. Hoje tem Monday Night Football, não é um grande jogo, não é aquele espetáculo, ninguém vai passar horas acordado para ver Steelers e Colts, mas pelo menos ali até às 11 da noite, dá para assistir tranquilaço, dá para ver, e pode ser um jogo divertido. Mas vamos falar o que aconteceu no domingo, porque foi, olha, sensacional. Domingo de surpresas, né? Por exemplo, a derrota dos Bucks para os Browns lá na prorrogação, os Browns ainda assim o Deshaun Watson, a gente teve a derrota do Tampa Bay Buccaneers, que vinha naquela crescente e aí dá aquela brochada monstra, a vitória da coragem do Brandon Staley, olha só, vencendo aí com uma conversão de 2 pontos no finalzinho contra os Cardinals, os Jaguars vencendo também a equipe dos Ravens, o Mike White mostrando para o Zach Wilson, né, como é que se joga como quarterback, como é que faz esse ataque dos Jets funcionar. Mas eu vou começar falando do Sunday Night Football, que a gente teve um dos grandes vencedores da noite, né, do dia inteiro ali, porque foi o Jalen Hurts. Que partidaça do Jalen Hurts, meu amigo, que jogo histórico, ele bateu o recorde de jardas corridas por um quarterback na franquia do Philadelphia Eagles com 157, deixou ninguém menos do que o Michael Vick para trás. Michael Vick tinha um jogo de 130 jardas em 2010 contra os Giants, e agora o Hurts foi lá e 157 jardas corridas em 17 carregadas. Ele é o primeiro jogador, pelo menos desde 1950, as estatísticas param por ali, a ter um jogo com 157 jardas corridas, né? Mais de 150 jardas corridas, mais de 150 jardas passadas, ele teve 153, e mais de um passe para touchdown, ele teve 2 neste jogo aqui. Um show do Hurts que começou cedo, né? Porque só no primeiro quarto ele teve 103 jardas terrestres contra a equipe do Green Bay Packers, vitória por 40-33. Os números impressionam, principalmente no jogo terrestre aqui, né? A defesa dos Packers não conseguiu parar esse jogo corrido. O Miles Sanders foi o segundo principal corredor com 143. Foram 363 jardas terrestres da equipe dos Eagles contra os Packers. É muita coisa, é a segunda maior marca da história da franquia, e se for procurar a primeira, é lá quando a NFL era, né, em branco e preto, em outra coisa, era outro esporte basicamente, muito mais corrido do que é hoje em dia. É de 1948 o recorde dos Eagles, então mostra o feito, o tamanho dessa vitória, o tamanho desse ataque da equipe dos Eagles, que pela quinta vez na história da franquia, conseguem uma campanha de 10-1, né? Então tá tranquilo ali na liderança da NFC, tem tudo para levar esse descanso na primeira semana. É um time forte, é um time que mostra. O placar ele é até mais apertado do que a realidade do jogo, né? Durante toda a partida ali, os Eagles tiveram um pouquinho mais de tranquilidade. Primeiro quarto, a equipe dos Packers sai em vantagem, ficam ali com 14-13, mas dali por diante, os Eagles abrem um certo conforto na frente no placar, e aí o finalzinho do jogo foi um pouquinho mais agitado.
quando os Packers perderam o Aaron Rodgers, né? O Aaron Rodgers teve bons e maus momentos, ele teve aqueles momentos de Aaron Rodgers, ali 2 passos para touchdown, mas também teve 2 interceptações, ele que tá com esse problema no dedo, então essa oscilação para mim é completamente normal do Rodgers, e ele sai com um problema, com uma dor no oblíquo, né? Esse músculo aqui do lado da costela. A gente não sabe se ele vai voltar para a temporada, né? Eu, sinceridade, não sei. Existe chance dos Packers irem para os playoffs ainda, com 4-8? Existe. Mas vai chegar, né? A equipe dos Commanders hoje levariam a última vaga na pós-temporada e eles estão 7-5. Então eu acho que meio que já foi mesmo, já foi pro vinagre essa temporada dos Packers. Resta saber se o Aaron Rodgers vai dar espaço pro Jordan Love. Jordan Love que entrou bem, vai. Ele teve ali uma boa campanha, conseguiu um touchdown, depois comandou aquela campanha que deixou o jogo com um field goal em 7 pontos apenas a diferença. O Jordan Love terminou 6 de 9, 113 jardas, um passo para touchdown. Então teve seu brilho também, Jordan Love. Eu queria ver mais o Jordan Love em campo, né? Acho que os Packers poderiam fazer isso, mas depende muito do Rodgers. Se ele passar pelo exame, se ele falar que tá tudo bem, se ele tá jogando com o dedão quebrado, rapaz, tudo isso pode acontecer. Jogo terrestre, a equipe dos Eagles tem que prestar atenção ainda. Os Packers tiveram 106 jardas terrestres. O ataque dos Packers não tem conseguido correr tão bem quanto a gente imaginava que poderia correr, né? Então é mais um jogo passando para mais de 100, correndo para mais de 100 jardas o time adversário, numa partida em que os Packers ficaram, quase o tempo inteiro atrás do placar. Então meio que você já vai mais pro passe, você tem muitas tentativas de passe e mesmo assim foram 21 carregadas, 106 jardas, o principal corredor, o A.J. Dillon com 8 carregadas para 64 jardas. Melhorou o jogo terrestre. A equipe dos Eagles tem que pegar esse final de temporada aqui para pensar nisso também. Tudo bem que é uma divisão complicada, não pode bobear, mas começa a fazer alguns ajustezinhos ali, pensa na pós-temporada, acho que é o ponto principal para os Eagles neste momento. Falei dos Commanders aqui, os Commanders que venceram o Atlanta Falcons, um jogo bem equilibrado, emocionante, uma vitória por 19-13, com interceptação do Mariota no finalzinho da partida, e o impressionante porque agora essa NFC Leste não só tem todos os times com mais vitórias do que derrota, o que é um absurdo a gente pensar nos últimos anos da NFC Leste, mas neste momento todos os times estariam nos playoffs. Os Commanders estão levando essa 7ª vaga, né, a última vaga do Wild Card, com campanha 7-5. Quero destacar o Taylor Heinicke, que é suficiente, né? Ele foi 14 de 23, 138 jardas, 2 passos para touchdown, 1 interceptação. E ele de fato, cara, eu não sei se eu voltaria com o Carson Wentz. Para mim não faz muito sentido. O Heinicke não tá enchendo os olhos, não é brilhante, não é um cara sensacional, mas ele tem sido capaz de levar esse time para a vitória. Então tá tão azeitado ali que eu acho besteira. Se eu sou o Rivera, eu falo pro Wentz, finge aí, dá um migué, fala que tá machucado ainda, vamos manter o Heinicke por um tempo. O cara tá 5-1, né? Ele tá 5 vitórias e 1 derrota do Washington Commanders com o Taylor Heinicke como quarterback. Destacar também o Darren Payne e o Kendall Fuller, né? Que foram os responsáveis pela jogada que fechou a vitória. A equipe dos Falcons teve ali a chance de anotar o touchdown que viraria a partida, estavam na linha de 2 jardas, e aí o Payne consegue desviar a bola no passe do Mariota, e o Fuller faz a interceptação que sela essa vitória da equipe do Washington Commanders. Parabéns para os comandantes que fazem muito melhor em campo do que fazem fora, né? Os bastidores ainda é uma loucura, ainda é uma besteira, é incrível como é ruim a franquia Washington Commanders, mas o time tá jogando bola e tá legal, eu fico contente. No primeiro horário do dia ainda, a gente teve outro grande vencedor, que foi o Cincinnati Bengals, uma partidaça, um jogo que eu esperava muito, né? É um confronto com cara de playoffs, foi confronto de playoffs na temporada passada e é importante. E a equipe dos Bengals, que venceu bem a equipe dos Steelers na semana passada, começa uma sequência de jogos muito complicados daqui até o final e sai desse final de semana como um dos, acho que talvez o maior vencedor, né? Porque não só venceu o seu jogo, uma partida complicada, como viu o rival, a equipe do Baltimore Ravens, perder um jogo contra um time com mais derrotas do que vitórias na temporada, né? Então, muito
proveitoso para a equipe de Cincinnati esse jogo, mais uma vez sem contar com o Joe Mixon, que não passou pelo protocolo de concussão, sem contar com o Ja'Marr Chase, que está treinando, está se recuperando, mas não foi hora de colocá-lo em campo ainda, e foi ok, cara, foi um jogo muito físico, muito interessante, e eu gostei bastante do que eu vi da equipe do Cincinnati Bengals, né? Se na temporada, nos playoffs, o Burrow foi sacado à torta direito, foram 9 sacks, né? Agora ele só sofreu 1 sack. O Derrick Henry não conseguiu correr, não conseguiu ter grandes jogadas, ele teve 17 carregadas, 38 jardas apenas, teve sim uma grande recepção lá de 69 jardas, que ele sofre o fumble no final e o Burks consegue fazer o touchdown recuperando esse fumble, então uma grande jogada, exatamente como eles tinham planejado, né? A transmissão americana até fala isso, exatamente como eles tinham planejado, consegue o touchdown naquela jogada estranha, mas eu gostei bastante do que eu vi da equipe dos Cincinnati Bengals. O Burrow teve um jogo sólido contra uma defesa que é muito bem arrumada e, pô, a gente viu a estrela do T. Higgins brilhar, tá sendo sensacional a gente olhar o T. Higgins, né? Enquanto você não tem o Ja'Marr Chase, o Higgins, que é um cara que poderia ser principal recebedor em várias franquias, né? Hoje você tem o Ja'Marr Chase como o wide receiver 1 dos Bengals, mas o Higgins poderia muito bem ocupar e tá mostrando que ele poderia ter esse posto facilmente. O touchdown que ele faz, a recepção é muito boa, o Burrow muito preciso nos passes. E os Titans voltando a sofrer com um problema de baixa produtividade no segundo tempo. Foram só 6 pontos na segunda etapa. Tem os ajustes do adversário, mas aí cabe você também fazer os seus ajustes e arrumar, né? Fazer esse ataque funcionar. E o jogo acaba numa situação meio de anticlímax, porque tem uma falta besta do Kevin Strong. Inclusive, eu tava entrando já para começar a fazer a transmissão na ESPN do abre o jogo ali, né? Do Sport Center abre o jogo pro jogo dos Rams e Chiefs. E aí eu peguei o finalzinho com a transmissão do Ari Aguiar. Eu vi o Ari chateado, bravo com a falta ali, porque foi anticlímax, né? Tava esperando que tivesse alguma chance ainda. Tudo bem, os Bengals iam chutar o field goal, iam fazer 23-16, mas teria a posse de bola ainda com a equipe dos Titans na reta final. Não foi assim, e é uma falta que, cara, não tem como. Você não pode encostar no long snapper. O long snapper é um jogador que está indefeso nessa linha, não tem como, né? Na hora do lance, a regra é muito clara, todo mundo sabe disso. Desde o começo do futebol americano, basicamente é isso, porque o cara tá lá abaixado, olhando para trás, cabeça abaixada, ele não tem como se proteger, então você não pode encostar nele. E o Kevin Strong foi muito infantil, foi lá, encostou, fez o contato e tirou a chance da equipe dos Titans de lutar até o final, pelo menos, para essa vitória, grande vitória dos Bengals. Os Bengals deixaram o campo e ainda conseguiram assistir o finalzinho do jogo dos Ravens, porque o jogo lá em Jacksonville foi atrasado, né, um pouquinho, por conta de tempestade e tudo mais. E os Ravens voltaram a viver um velho drama, né, rapaz? Os Bengals conseguiram dar uma secada interessante, porque mais uma vez uma vantagem de mais uma posse de bola no quarto período e perdem o jogo. Grande partida do Trevor Lawrence, parecendo aquele quarterback que a gente queria ver na NFL. O Trevor Lawrence foi 29 de 37, 321 jardas, 3 passes para touchdown. Teve sim sua besteira, né? Sofreu fumble, poderia ter complicado muito ali o jogo, mas eu gostei de ver, tá? Eu gostei de ver, tô gostando dessa dupla, com essa parceria com o Doug Peterson. O Trevor Lawrence sendo treinado por um treinador é diferente, né, do Urban Meyer. Não foi mais um bom jogo do Lamar Jackson que entrou na temporada com aquele blefe, né, de tentar ir para o all-in e ganhar um contrato melhor. Não tá sendo muito bom. Acho que hoje ele receberia menos dinheiro do que ofereceram antes de começar essa temporada. É um grande quarterback ainda, mas não vem entregando tudo aquilo que a gente imaginava. Então, cara, é interessante você olhar mais um time que estava 3-7, sair com a vitória sobre os Ravens. Os Ravens estavam 7-3 e perdem. Neste momento, os Ravens ainda lideram a AFC Norte, né? Os dois times, os Bengals e os Ravens, têm 7-4, só que teve um confronto direto que os Ravens venceram. Mas teremos o segundo confronto direto e neste momento começa a ter uma curva diferente, né? Os Bengals vêm numa crescente para mim, então com um jogo grande, estão conseguindo mostrar mais, enquanto os Ravens vêm tendo uma quedazinha ali. Gostei da decisão do Doug Peterson de ir para a conversão de 2 pontos, mostrou a confiança que tem no time, né? E aquela coisa, não tem nada a perder mesmo, vou para os 2 pontos. O momento é bom, o momento do meu time é bom, o momento do adversário é ruim.
E os Ravens chutaram um field goal de 67 jardas. Tudo bem, você tem o Tucker, né? Mas não tem pão quente. Teve direção, mas faltou um pouquinho de feijão pro Tucker. Não dá pra cobrar. 67 jardas não é obrigação do kicker. Já falei sobre chamar a conversão de 2 pontos, porque eu gostei do que o Doug Peterson fez, e aí eu tenho que falar de Brandon Staley. Falei em conversão de 2 pontos, tem que ir pro Brandon Staley. Vitória dos Chargers sobre os Cardinals. Eu tava na transmissão dos Chiefs e dos Rams, e aí o Matheus Pinheiro falou na hora, touchdown da equipe dos Chargers, eles vão pra conversão de 2 pontos para vencer o jogo. E aí eu falei, ih, rapaz, Brandon Staley, sempre o Brandon Staley. São bem-sucedidos, aí fiz uma brincadeirinha ali na hora, falei assim, nunca critiquei, sempre defendi, mas depois eu vou assistir, depois eu fui assistir esse jogo, né, fui ver, não consegui, tava fazendo um jogo no mesmo tempo, e cara, foi acertada a decisão do Brandon Staley. Eu já questionei várias vezes essa ousadia, né, as estatísticas mostram isso, já critiquei muitas vezes o Staley, e agora mesmo que desse errado, mesmo que eles não conseguissem a conversão dos 2 pontos, eu acho que era a decisão correta, né? Porque o ataque dos Chargers não engrenou durante o jogo inteiro. A equipe dos Cardinals teve chance e mais chance de vencer o jogo, de abrir uma grande vantagem, de decidir a partida ali, uma atrás do outro. O ataque dos Chargers não engrenava, não conseguia. O Herbert terminou ali com 35 de 47, 274 jardas, 3 passos para touchdown, mas alguns momentos que você via que assim, agora vai, né? Quando chega perto e aí não funciona, não dá certo, era um momento, não ia vencer na prorrogação. Então eu vou defender aqui o Brandon Staley e a decisão dele de ir para os 2 pontos, não só porque deu certo. Lógico, quando dá certo é muito melhor, mas se desse errado, acho que eu viria aqui da mesma forma defender a decisão do Brandon Staley. Sobre o Arizona Cardinals, né? 4-8, meio que vai dando adeus também à temporada. E tomara pro bem dos meus amigos torcedores do Arizona Cardinals, que também tenham dado tchau, assim, pro Cliff Kingsbury, né? Não dá mais. É um treinador que já deveria ter perdido o emprego há muito tempo, né? Não dá. É um time que, olha, decepciona do começo ao fim. Para mim, tem que ser demitido, não sei se vai, mas tem que ser demitido, e para mim quem vai ser demitido é o Nathaniel Hackett, né? Amigão, o que aconteceu? Vitória do Carolina Panthers por 23-10, eu e o Matheus tivemos até uma discussão lá se era surpresa ou não, mas eu acho que seria, porque a equipe dos Panthers abriu mão da temporada já faz um certo tempo, e os Broncos, por mais que eles não jogam pensando em posição no draft, porque eles não têm a primeira escolha, né? Já passaram lá para a equipe do Seattle Seahawks, então estão só ajudando o Seattle Seahawks cada vez mais. E nada funciona. A briga que você teve lá do Purcell, a bronca que ele deu em cima do Russell Wilson, mostra que o quão confuso, o quão complicado, o quão na merda está a equipe do Denver Broncos. É um time completamente, foi humilhado, foi humilhação de fato o que aconteceu lá na vitória do Carolina Panthers 23-10. Olha, como diria meu amigo Everaldo Marques, né, o fundo do poço tem porão, eles só vão afundando, eu não sei até onde eles conseguem chegar, vão chegar no pré-sal rapidamente a equipe do Denver Broncos. Nesse jogo a gente teve o Sam Darnold com uma boa partida, que foi 11 de 19, 164 jardas, um passo para touchdown. Rolou para um touchdown também, é isso, né? Ele sofre o fumble ali, pega a bola, cai no chão, recupera, ninguém encosta nele, ele sai rolando até a endzone e anota um touchdown, mas teve bons passes ali, o passe para touchdown dele pro Moore também foi muito bonito, foi bem conectado. Ao mesmo tempo, a gente teve o Mike White jogando muito bem, na vitória dos Jets contra os Bears. Tudo bem que os Bears não tinham o Fields, né? Estavam jogando com o Trevor Siemian. Não ia nem ser o Siemian. O Siemian tinha machucado durante o aquecimento. Ia ser o Nate Peterman, quarterback. De repente, não, volta atrás. O Siemian vai ter condição de jogo. Sei lá o que ele fez lá, mas teve condição de jogo. E o Mike White foi muito bem. 22 de 28, 315 jardas, 3 passos para touchdown. Vai ser o jogador ofensivo da AFC nessa semana 12, não tem como falar, o cara foi muito bem mesmo no jogo. E eu queria levantar um questionamento, eu levantei no Twitter na hora, falei na transmissão. Cara, o Sam Darnold é melhor que o Zach Wilson? Né? A gente vai lembrar que os Jets abriram mão do Sam Darnold, fizeram a troca lá, pegaram o que deu para pegar, para ficar com o Zach Wilson. Não, o Zach Wilson é o futuro, né?
que tá meio bravo, não sei se ele é parente do Zach Wilson, ele quer me calar, quem interessa é calar, uma crítica ao Zach Wilson, mas essa discussão pode existir, né? Impressionante. Não acho que o Sam Darnold seja um grande craque, mas o Zach Wilson, o que ele mostrou pra mim é muito decepcionante. A torcida do Miami Dolphins vive pedindo para eu falar um pouquinho mais sobre a franquia, só que é difícil falar do que aconteceu no final de semana, né? Convenhamos, olha, jogou contra ninguém, era uma vitória mais do que esperada, uma vitória confirmada. Eu só acho que o Tua apanhou mais do que deveria ter apanhado, né? Ele sofreu 4 sacks, ele nem joga a partida inteira, ele jogou 3/4 desse jogo. O pessoal aqui em cima tá um pouquinho irritado, mas a gente tem que seguir falando aqui, não tem o que dizer, né? É a vida de youtuber, né? Mas ele sofreu 4 sacks, jogou 3/4 apenas, e nem volta para o quarto período, e convenhamos, nem teve segundo tempo, né? Vitória de 30-0 no primeiro tempo do jogo, não tinha mais o que fazer ali. Os Dolphins basicamente não voltam para o segundo tempo, 30-15, 15 pontos dos Texans na segunda etapa. A gente fala mais dos Dolphins ao longo dessa semana. Porque no próximo final de semana a gente vai ter o Miami Dolphins contra o San Francisco 49ers. Vai ser jogo bom. Os 49ers que cumpriram o dever burocrático, tá? Burocrático, não tenho o que dizer aqui. Foi uma vitória, né? Também naquela linha de que tinha que vencer de qualquer forma. 13-0 sobre a equipe do New Orleans Saints. Mas convenhamos, né? Os 49ers têm que agradecer também porque os Seahawks perderam o jogo, né? Perderam a sua partida contra o Las Vegas Raiders, um jogo muito interessante, um jogo com um placar elástico aqui, um placar bailarino, como gostaria de dizer Mauro César Pereira, 40-34. A defesa do Seattle Seahawks precisa prestar atenção no jogo terrestre. O Jacobs teve uma partida fenomenal, 229 jardas corridas só para o Jacobs, 33 carregadas, teve corrida de 86 jardas, 2 touchdowns, foram 283 jardas terrestres da equipe do Las Vegas Raiders durante o jogo inteiro. O jogo foi definido na prorrogação, mas o grande grosso desse foi durante o tempo regulamentar mesmo ali. Conseguiu as suas 2 interceptações ainda, a defesa no Derek Carr, 2 do Diggs, né, queria muito fazer interceptação, conseguiu 2 de uma vez. O Derek Carr foi 25 de 36, 295 jardas, 3 passos para touchdown, 2 interceptações. O Geno Smith teve bons e maus momentos, alguns momentos que lembrou o Geno Smith lá do passado, com o fumble, com besteira, com alguns erros. Precisa prestar atenção. Esse time do Seahawks vem numa descendente aqui, vem perdendo um pouquinho daquele ritmo todo. Lógico que essas 6 vitórias são muito mais do que a gente esperava para essa temporada, mas se ficar fora dos playoffs, vai deixar aquele gostinho de frustração, né? Nesse mesmo horário do jogo dos 49ers, os Seahawks estavam na transmissão da vitória, falei aqui da vitória dos Chiefs sobre os Rams, mais apertada do que deveria, né? O bom trabalho defensivo da equipe dos Rams foi digna, né? A partida dos Rams, já com um certo grupo de, sei lá, figurantes jogando no ataque, principalmente. Você tinha o Bryce Perkins como quarterback titular, o Stafford fora, não sei se o Stafford volta para essa temporada, mas parece que eles foram lá, conversaram com o pessoal do filme do Kurt Warner. Você já tem uniforme, joga aqui também para fazer esse restinho de temporada, a gente não tá brigando por absolutamente mais nada nesse ano mesmo. Cara, foi a 11ª formação de linha ofensiva diferente, não tem como dar muito certo. O Perkins teve seus bons e maus momentos, jogando contra os Chiefs, num ambiente tão ruim, assim, tão negativo para você, com muita gritaria da torcida. Ele fez um trabalho decente, né? Não é um brilhante, mas também, né? Acho que dentro das limitações era o que era possível. O Tutu Atwell acabou sendo um dos principais recebedores e teve o primeiro jogo dele com mais de uma recepção em uma partida, para você ter uma ideia do nível de figuração. Enquanto isso, o ponto negativo só da equipe dos Rams, dos Chiefs, que a gente tem que prestar atenção, é a produtividade da Red Zone. Entrou como o 3º melhor time na Red Zone, com os touchdown em 72% das oportunidades, mas foi 1 de 6. Né? Foram 6 visitas à Red Zone e conseguiu entrar na End Zone apenas uma vez. Teve interceptação do Mahomes num passe ali que ele manda basicamente pro Nick Scott, né? O Scott estava na frente do Travis Kelce e ele faz o passe, não sei se estava com manto de invisibilidade, mas ele faz um passe completamente errado. É a única coisa que tem que prestar atenção, tá? Não acho que seja um motivo de preocupação tremenda, mas vale a pena. Era um jogo tranquilo, venceu como tinha que vencer e agora é olhar pra frente. Pra fechar, vou falar do Tampa Bay Buccaneers, né? O líder da NFC Sul.
mais uma vez com campanha negativa. Agora eles estão 5-6, conseguiram perder para a equipe do Cleveland Browns. Ainda assim, o Deshaun Watson, 23-17 na prorrogação. Depois daquela animação, a vitória contra os Rams, aí vai até a Alemanha, vence, putz, vamos pro bye, ó, maravilhoso, agora o time engrena, virou a chave aqui, e agora é rumo ao novo Super Bowl, e tem esse step back aí, essa frustrante, essa brochada incrível, né? Muitos problemas defensivos, muitas contusões, olha, perde jogador à torta direito e perdeu o Tristan Wirfs. A gente vai ficar de olho aqui nessa segunda-feira sobre a condição física deles, que se é um caso mais grave, mas perdeu o Tristan Wirfs, foi problema nesse jogo, e se for foi maior o problema do que a gente está esperando, complica bastante. Tem a vaga dos playoffs neste momento, sabe lá Deus como, porque é uma divisão que eu falei que era acessível, e é mais do que acessível, é mais fácil você ganhar a NFC Sul do que você garantir vaga na Copa Sul-Americana, né? Aquela história de basicamente não ser rebaixado, talvez o Tampa Bay Buccaneers tivesse campanha para ser um time rebaixado, mas ia levar a vaga nos playoffs, porque é essa coisa aí de campeão de divisão levar vaga, mas essa NFC Sul, meu amigo, que show de horrores. E pela primeira vez o Tom Brady perdeu aí como um divorciado. Voltou para casa, de fato, derrotado dessa vez o Tom Brady. Tem que prestar atenção, né? O time dos Bucks eu comecei até a acreditar mais do que eu deveria, e agora já é aquele balde de água fria. Como eu disse, né? Não tem como passar por todos os jogos, são muitas partidas, mas a gente tenta fazer um resumão aqui e ao longo da semana a gente conversa mais. Então se liga no canal, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa e a gente volta. Aquele abraço!